noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje, nessa noite, para a gente estudar junto mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho. Buscai e encontrareis, é o capítulo 25, e talvez uma das passagens mais consoladoras de todo o Evangelho de Jesus. É um trecho lindo, e eu espero que a gente consiga refletir juntos a ponto de mudarmos um pouquinho, que seja a nossa própria forma de nos conduzirmos, de enxergar a vida e nos conectarmos com os nossos amigos superiores, os espíritos que nos dirigem e nos auxiliam desde o início da nossa encarnação até aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a pegar um recipiente com água, deixar aí próximo do computador, da televisão, onde você vai assistir a essa palestra, para que a água seja fluidificada enquanto a gente faz o nosso bate-papo. E gostaria então de começar convidando a todos para que a gente faça uma prece juntos. Convido a fechar os olhos nesses instantes, buscando a presença de Jesus, o amado Mestre, pastor desse imenso rebanho que é a humanidade terrena. Querido Mestre Jesus, obrigado por nos conduzir com tanto amor, com tanto carinho em cada um dos lances das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a entender um pouco melhor o Teu propósito para nós, a nos conectar um pouco mais com o nosso Pai Celeste, que nos ama de uma forma ainda incompreensível para nós. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos corações e mentes a pensamentos e formas de enxergar muito mais elevadas, que possam nos conduzir a uma vida de muito mais harmonia, amor e felicidade. Sê conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu me chamo Elias, venho aqui então em nome da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza fazer essa conversa com vocês, e é um prazer enorme para nós estarmos falando juntos nessa noite. Eu vou começar pedindo a licença para ler um pequeno trecho que dá início a esse capítulo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e ao que bate a porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão vosso Pai que está nos céus concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a ele. Trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Muito importante a gente começar a nossa reflexão com algo que eu gosto de repetir. O Evangelho de Jesus, ele foi dito, e tudo aquilo que foi vivido e registrado, foi registrado há mais de 2000 anos atrás, em um contexto muito diferente do contexto atual. E por isso, algumas vezes, quando a gente lê os trechos do Evangelho, a gente não consegue entender. A gente fica tentando tirar o trecho e encaixar na nossa realidade, sem fazer uma mínima reflexão de em que contexto aquilo foi dito. E o contexto importa muito, gente. Isso é importantíssimo que a gente reflita e pense. Para dar um exemplo para vocês, a maioria das parábolas que Jesus usa para nos ensinar, né? Ele usa parábolas aplicadas à agricultura ou à pesca. Quando a gente para ler e para estudar o contexto histórico de Jesus, mais de 70% das pessoas que viviam
nas cidades que Jesus pregou, por onde ele passou, Nazaré, Cafarnaum e todas aquelas cidades, elas viviam da pesca e da agricultura. Então, quando Jesus usa essas parábolas, é falando a linguagem de quem está ali conversando com ele. E coisas que as pessoas entendem, né? Entenderiam. Esse uso de parábolas é fantástico, é riquíssimo. Porque imaginem só que a gente fosse enviado, né, para uma tribo indígena, né, no meio de uma mata fechada que nunca teve contato com a humanidade. E aí a gente precisaria, então, nos seria dada a missão de ensinar e falar sobre a internet para esses índios. Imagina o desafio que não seria. Não existem palavras, não existem os objetos, não existe telefone, não existe cabo de energia, não existe rede, né? Como então falar para essas pessoas? Usando parábolas, né? Então, Jesus, se a gente tivesse que fazer isso, a gente provavelmente faria algumas analogias com a rede de pesca e com objetos que eles conheciam, que eles conhecem, para que pudessem nos entender. Da mesma forma foi Jesus. Jesus, então, usou uma série de parábolas, porque ele estava falando de conceitos que a gente ainda não tem nem, talvez até hoje não tem palavras com definição precisa, para ter todo o sentido correto do que Jesus falou. Então é importante a gente parar, pensar, estudar um pouquinho sobre o contexto histórico. E aí naquele contexto, um contexto de guerra, os judeus se entendiam subjugados, né? Eram realmente muito revoltados com aquela situação, né, de terem escapado do Egito, passado muito tempo peregrinando pelo deserto para finalmente achar Jerusalém e pouco depois então serem submetidos às leis romanas. Então era um clima de revolta que os judeus viviam, né? E naquela época muita dor era o cotidiano, né? Para se ter ideia, tinha o Vale dos Leprosos, onde eram jogados as pessoas que adquiriam lepra ou outra doença que não sabia se a cura ou como tratar, e eram jogados lá para morrer. Então era comum termos as famílias perderem parentes para esses lugares, nunca mais entrar em contato com esses parentes. Então era nesse contexto, nessa situação de dor. E aí Jesus vem e diz isso, né? Pedi e vos será dado. Né? Todo aquele que pede, recebe. Olha que consolo enorme. Mas, ao mesmo tempo, ele precisou explicar esse dizer, esse consolo, essa mensagem, de uma forma que as pessoas pudessem, então, acolher e entender que não era num contexto necessariamente material que Jesus estava falando. Ele falava o tempo inteiro da vida interior, né? Até hoje, por exemplo, os muçulmanos, eles têm Jesus como um profeta, e ele é conhecido como o profeta da vida interior, porque eles entendiam que tudo aquilo que Jesus falava era para o autoaperfeiçoamento e esse melhoramento íntimo. Então, quando Jesus vem e traz essa mensagem, ele estava falando da lei do trabalho, da lei do progresso. Aquilo que vocês pedirem com fervor, com fé, vos será dado. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, a gente, nos nossos anseios, ainda muito apequenados, ainda muito cheios de egoísmo, a gente muitas vezes é levado a pedir só coisas de cunho material, só coisas que vão nos saciar materialmente falando. E aí entra o segundo trecho da passagem, onde Jesus fala que a gente, mesmo sendo mal, não dá para o filho uma coisa ruim. A gente não dá a serpente quando ele pede o peixe. E Deus também não vai dar para a gente nada que não seja o melhor para nós. E aí é importante a gente pontuar a diferença entre o que a gente precisa e quer de verdade e aquilo que a gente quer por uma limitação egoística que a gente ainda tem. Então, quando a gente ainda está muito ligado ao material, muito ligado ao materialismo,
A gente quer bens materiais, a gente quer coisas, quer preencher a nossa vida com coisas. No entanto, as coisas não nos trazem felicidade. Aí, Elias, isso é uma opinião sua, né? Não, não é uma opinião. Já existem estudos e dados que nos comprovam isso. Por exemplo, foi feito um estudo sobre felicidade, um dos estudos mais longevos feito por uma universidade sobre o tema felicidade nos Estados Unidos, e ela mostrou e tentou correlacionar vários fatores da nossa vida com a felicidade, com o nível de satisfação interno da pessoa. E é impressionante porque foi feita uma das correlações foi com o salário, foi com o crescimento da renda, que quando saía da estaca zero, quanto mais renda a pessoa ia tendo, mais nível de satisfação e felicidade ela também tinha, até um determinado ponto. E esse ponto é bem baixo, pessoal, é como se fosse a classe média. Tá? A partir daquele ponto, não interessava o tanto que subia. O nível de dinheiro, o nível de felicidade era marginalmente afetado, mostrando que mais bens materiais não necessariamente nos trazem felicidade. Então, o que Deus quer para nós é a felicidade plena. E Ele sabe que não é bem material, que não é mais bem material que vai nos dar essa felicidade. E Ele nos dá o que a gente precisa para essa felicidade muito maior, né, que Ele está projetando para a gente, que Ele está o tempo inteiro desejando e nos ajudando a chegar mais perto dessa felicidade. E aí é importante a gente pontuar também sobre a lei do progresso, que está implícita nessa passagem de Jesus. Jesus ele fala, então, sobre uma ação que precisa ser feita para que a gente receba algo. Batei e a porta será aberta. Então, é preciso que a gente busque, é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto e faça o que é necessário. Quando a gente olha a humanidade numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva de tempo, a gente vê o tanto de conforto que a gente tem hoje já muito maior do que antigamente. Seja no campo da medicina, seja no campo do lazer, seja no campo da segurança. Então, assim, nós temos hoje muito mais conforto. Mas nada disso chegou sem trabalho, nada disso chegou sem progresso, sem o empenho da nossa inteligência, do nosso esforço nos vários campos da ciência para que a gente chegasse nisso. E hoje a gente está vivendo uma situação que eu não poderia deixar de pontuar e nos convidar aqui a uma reflexão. A gente está vivendo uma pandemia, né? Muitos aí da nossa geração, é a primeira experiência desse tipo, já houveram outros no passado. É importante a gente lembrar que não existe acaso nesses acontecimentos, né? Sempre essas situações nos vêm como um convite de resgate coletivo, como um convite para reflexão. Será que o nosso modo de viver, de nos alimentar, é o mais adequado? A gente está se alimentando do jeito certo? Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a forma como a gente está conduzindo a nossa alimentação empurra a economia, empurra o agronegócio para uma exploração que está afetando o equilíbrio do mundo. Né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões nesses momentos. A gente está temporariamente impedido de nos conectarmos, né, com os outros seres humanos, com aqueles muitas vezes que a gente mais ama, né? E no entanto a gente tem tantas ferramentas de conexão, a gente vinha com tanta ferramenta de conexão, mas vivendo uma desconexão de humano para humano, de pessoa para pessoa, sem conseguir mais refletir sobre o outro, né? Tá na presença do outro, mas não consegue nem dar atenção, porque às vezes fica preso ali no celular. Então, assim, essa situação que a gente está vivendo é um convite também para vivenciar isso, né? Quantos de nós já não estamos cansados de usar esses meios digitais para nos conectarmos? Então, é importante que a gente reflita sobre a conexão. Esse isolamento, essa enfermidade que a gente está vivendo, né? Uma doença que afeta os nossos pulmões, né? Aquilo que nos conecta com a vida, aquilo que a gente consegue viver sem um monte de coisa por muito tempo. Sem o oxigênio,
A gente não consegue ficar 5 minutos. Então, a gente tem uma doença que afeta a nossa conexão com a base, né, a fonte da nossa vida. Então, é importante a gente fazer algumas reflexões sobre isso e como que a gente pode fazer mudança prática, né, para não ficar só na teoria, na nossa conversa, na nossa cabeça, né? E aí essa doença vem e nos mostra também o tanto que a vida é frágil, né? Muitos de nós já perdemos alguns entes queridos, né? Tivemos que lidar com essa perda, que lidar com esse afastamento temporário, porque a gente também sabe que a vida continua, né? Mas nós sentimos falta daqueles que foram, né? Às vezes muito jovens, às vezes poderiam ter ficado aqui por mais tempo com a gente às vezes pensa, né? Esse tipo de coisa. Mas o que é concreto é como a vida é frágil, né? De repente uma doença que vem, né, através de um vírus, o cruzamento de 2 animais, né? O vírus existente dentro de 2 animais se cruza e começa a afetar o mundo inteiro, e a gente é colocado nessa situação e vê como a nossa vida é frágil. E, poxa, às vezes a gente dá tanta importância para algumas coisas que quando essas situações chegam, quando a gente às vezes perde um ente querido, a gente vê que essas coisas não são as coisas mais importantes, não são as coisas mais relevantes. Isso nos leva ao segundo tópico desse capítulo 25, quando Jesus fala: observai os pássaros do céu. Não amontoeis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consomem, nem os ladrões os desenterram e roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis em saber aonde encontrareis o que comer para vos sustentar a vida, nem onde obtereis vestimentos para cobrir vosso corpo. A vida não é superior ao alimento, e o corpo às vestes. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada recolhem em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E quem dentre vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar qualquer medida à sua estatura? E aí, quando a gente lê essa passagem, a gente se choca, né? Mas então Jesus está falando para a gente esquecer essa coisa aí de acumular, de previdência, né? Se a gente levar o pé da letra, fala, não, esquece o dia de amanhã, amanhã alguém cuida da gente. E aí é claro que não, pessoal. O que Jesus quer dizer com isso é que a gente tem que dar as prioridades certas para a nossa vida. E ele estava relembrando, resgatando a gente que essa encarnação aqui nossa tem um propósito. E o nosso propósito, o nosso foco precisa estar ali, né? No que verdadeiramente importa. E não na conquista desses bens materiais que passam. Então, é colocar cada prioridade no teu devido espaço, no teu devido lugar. E aí essa passagem nos remete a uma parábola antiga que diz que uma mulher que tinha um filho pequeno, ela estava passando realmente algumas necessidades, né, e sofrendo muito, e aí ela passa em frente a uma caverna. Quando ela passa em frente a uma caverna, ela ouve uma voz. E essa voz vira para ela e fala: olha, mulher, aqui dentro tem um tesouro. Você tem exatos 60 minutos para pegar o tesouro, tudo aquilo que você conseguir e sair, porque uma vez que passar esses 60 minutos, a caverna vai fechar e nunca mais ela vai abrir. E a mulher, então, fica fascinada com aquilo e entra desesperada na caverna, né? Coloca ali o bebezinho de lado e começa a pegar o ouro, pega o ouro, tira, e nesse afã ela pega, não se presta atenção no tempo, e tira, quando ela tira a última saca de ouro, passa os 60 minutos e a caverna fecha. Quando a caverna fecha, ela fica desesperada porque o filho dela ficou lá dentro. E essa é uma parábola que diz a mesma coisa que Jesus quis nos dizer quando ele falou que
o corpo importa mais que o alimento e que o corpo é mais importante que as vestes, né? E quando ele nos fala, então, para a gente não focar demais nessa parte terrena e isso ocupar toda a nossa mente, ocupar toda a nossa vida. Porque se a gente coloca a prioridade errada, como a mulher da parábola, né? Se ela tivesse pegado um tanto ali e depois pegado o filho dela, ou cuidado do filho primeiro, e aí depois pega o tesouro, né? Talvez o desfecho teria sido diferente. Então, nós tivemos uma experiência recente que nos provocou uma reflexão profunda da perda de um colega de trabalho, um executivo jovem, talentoso, muito trabalhador, mas que morreu, né, antes de completar seus 51 anos de vida. E morreu numa condição financeira muito boa, morreu rico, né? Mas a gente é sempre levado a pensar sobre o propósito quando esse tipo de acontecimento acontece perto da gente é levado a pensar sobre o propósito e o sentido que faz, né, as prioridades que a gente dá para a nossa vida. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso com prioridades. Né? Não é deixar de cuidar da previdência, não é deixar de cuidar do trabalho, sustentar, né? Se preocupar com a questão material, com o conforto. É natural nós queremos o conforto e os bens materiais. E é até uma resposta à lei do trabalho, como a lei do progresso. Mas uma coisa é ele ajudar a sustentar uma boa vida. Outra coisa é a gente dar toda a boa vida em troca disso. Então, que a gente possa fazer essa reflexão. E uma última parábola para nos ajudar, né? Conta um professor que estava diante dos alunos, colocou ali então um pote vazio de vidro, bem grande, na frente dos alunos. E aí ele pega então um monte de pedregulho e despeja dentro do pote. E aí ele pergunta para os alunos: esse pote está cheio? E os alunos falam: tá cheio. Aí ele pega um outro saco com pedras menores, pequenas pedras, e vira dentro do pote. E essas pequenas pedras então preenchem o espaço entre as pedras maiores. E aí ele pergunta: e agora está cheio? E aí os alunos: agora sim, agora está cheio. Aí ele pega um saco de areia e despeja dentro do pote. E a areia preenche ainda os espaços entre as pequenas pedras. E aí mais uma vez ele pergunta: e agora está cheio? E aí os alunos falam: não, agora está cheio. Aí ele pega um copo d'água e ainda acrescenta ali, enchendo um pouco mais o pote. E aí, no final, ele pergunta para a turma: o que teria acontecido se eu tivesse começado o pote pela areia? Será que os outros objetos, as pedras grandes, as pedras pequenas, teriam tido espaço? Então, assim também é a nossa vida. Se a gente conseguir colocar a prioridade certa, tudo vai ter espaço, tudo vai ter seu lugar. Agora, se a gente colocar os pés pelas mãos e priorizar as questões erradas, pode ser que a gente chegue ao final da nossa encarnação e veja que não valeu a pena, que a gente trocou as prioridades, preocupando muito mais com a veste do que com o corpo, né? Usando as palavras aí de Jesus. Meus amigos, era isso que a gente tinha para compartilhar essa noite. Eu espero que todos tenham uma excelente semana. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo
Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.